Com a recente guerra entre Rússia e Ucrânia e o mais recente conflito entre Israel e Hamas, uma expressão começou a ser muito usada em diversos locais diferentes, como notícias, podcasts e até mesmo Twitter, ou X, como preferirem chamar. Guerra de narrativas. A princípio, é muito óbvio o que essa expressão significa, certo? Um lado conta uma história, o outro conta uma história que contradiz a primeira, e pronto, temos uma guerra de narrativa. Mas será que é simples assim mesmo? Meu nome é Miguel Moura e hoje eu vou mostrar para vocês como a guerra de narrativas pode ser considerada uma fórmula discursiva. Primeiramente, eu vou resumir de forma bem rápida o que é uma fórmula discursiva. Basicamente, é um termo, expressão ou frase congelada, ou seja, que não muda, que é usada por dois lados significando coisas diferentes. É quase uma guerra de narrativa se você for parar para pensar. Mas as narrativas seriam, na verdade, a mesma frase ou expressão. Deixa eu dar um exemplo. Temos uma discussão bem grande nos dias de hoje sobre aborto, certo? Uma fórmula discursiva nesse meio é vida. Um lado usa vida se referindo à mulher, que possivelmente corre risco de vida se não abortar, e o outro usa vida defendendo que o feto na barriga da mulher já é uma vida que vai ser tirada. O termo usado é o mesmo, vida, mas os sentidos são completamente diferentes, opostos inclusive. Mas vamos voltar para o assunto desse vídeo, guerra de narrativas. Fazendo uma rápida pesquisa no Google, minha conta no perfil da faculdade nesse caso, a gente já vê o caráter político do termo com esse livro escrito por Luciano Trigo e publicado em 2018, que tem o título Guerra de Narrativas, a Crise Política e a Luta pelo Controle do Imaginário. E também, no segundo resultado, que é uma notícia do jornal Nexo, com o título Guerras são construídas por meio de narrativas, no qual a jornalista Januária Cristina Alves explica como guerras são construídas por narrativas. O texto, escrito em 3 de março de 2022, antes da guerra de Israel contra Hamas, fala um pouco de como estava na época o mundo, pois estávamos no meio de uma pandemia, a guerra de Rússia e Ucrânia tinham acabado de começar e estávamos e ainda estamos passando por uma crise climática terrível. Ela fala como a desinformação é uma parte muito importante de tudo que estávamos vivendo na época, principalmente com a pandemia e essa guerra de Rússia e Ucrânia. Uma passagem que eu acho muito importante desse texto é: nos últimos dias ouvi muita gente dizer que estava desistindo de entender essa guerra, já que há uma guerra de narrativas e as versões são tantas que se corre o risco de não entender a história com H maiúsculo. E por que queremos entender a história? Porque somos parte dela e a estamos construindo de um jeito ou de outro, tanto no mundo on como no offline. As nações se escrevem pelas histórias que contam. A cada dia, mais histórias são criadas que os ucranianos contarão por gerações. O presidente que se recusou a deixar a capital dizendo aos Estados Unidos que precisa de munição, não de carona. Os soldados da Ilha das Cobras que disseram a um navio de guerra russo, fodam-se. Os civis que tentaram impedir o caminho de tanques russos se plantando na frente deles. É com isso que nações se constroem, afirmou o historiador Yuval Harari em um artigo recente publicado no jornal The Guardian. Ou seja, os fatos importam, as notícias fazem muita diferença em nosso dia a dia e tudo que buscamos nesse momento é entendê-las para não apenas saber quem somos, mas sobretudo para saber o que fazer nesse momento tão conturbado na história da humanidade. No geral, esse texto é um texto muito bom sobre narrativas no meio das guerras. Agora, o mais interessante fica logo abaixo disso. Aqui nessa parte onde o Google recomenda vídeos, aparecem 3 vídeos do canal Brasil Paralelo, um canal abertamente à direita do espectro político, onde eles dão a visão deles sobre uma guerra de narrativas. Quando clicamos nesses vídeos para ver quando foram lançados, vemos que o primeiro é um podcast lançado no dia 9 de janeiro, o segundo é um corte desse mesmo podcast lançado no dia 13 de janeiro, e o terceiro é um corte de um programa do canal chamado Cartas na Mesa, lançado no dia 11 de janeiro. Esse último fala justamente sobre o fato curioso que é todos esses vídeos foram lançados logo após o aniversário de 1 ano da invasão de edifícios do governo federal por bolsonaristas extremistas que não aceitaram o resultado das eleições de 2022. Como vemos no título aqui, a Guerra de Narrativas do 8 de janeiro, que é como ficou conhecido esse episódio. Quando vemos os vídeos, observamos que aqui guerra de narrativas é usada como um termo para diminuir a decisão da STF de prender os participantes dos atos golpistas, e não como aquela definição que vimos antes de temos uma narrativa de um lado, uma contrária do outro, e é isso. Vamos ver um exemplo disso. Então, você pode até achar que teve uma tentativa de golpe, e é legítima essa visão. Mas agora, instrumentalizar, mentir, omitir, criminalizar quem pensa diferente, aí que não pode, porque isso é desonestidade intelectual. O debate deveria ter honestidade intelectual, ou seja,
É legítima uma posição deste tipo, assim como é legítima uma posição oposta. Claro. E aí, na conversa, com o debate, com a presença das duas narrativas, não é ter menos narrativas, é ter mais narrativas, na verdade. No debate público, mais ideias circulam e melhor é exatamente para que avance, possa emergir a verdade gradualmente, que não é garantido, mas é a única forma possível, eventualmente é essa. Então, o que acontece? Quando nós temos grupos que aí nos 2024 são marxistas, neomarxistas, e essa visão está muito difusa na população, mesmo entre as pessoas que acham que não se dizem tais, ou que não acreditam que concordam com isso, mas na verdade foi feita uma revolução cultural muito profunda, muito sutil, e as bases do senso comum, claro, generalizando, porque afinal há 200 milhões de pessoas diferentes, são essas. Então as pessoas acreditam que um cara que dá um tiro na cabeça de um policial, a culpa é da desigualdade social. Você vê que a pessoa que fala isso, que escreve isso, é um tema que vamos tocar daqui a pouco, ela pode até não se dizer marxista, pode até não saber, mas ela é. Ela é fundamentalmente, intrinsecamente. Ela foi corrompida desde o começo na escola por essa visão. E isso acontece Brasil afora. Então isso permeia todo esse discurso. Então, nós temos que entender que essa visão é uma visão extremista, não democrática. Os comunistas socialistas não são democráticos, por definição. Eles mesmos reivindicam explicitamente um outro sistema diferente da democracia. E quando entram na democracia, quando têm cargos políticos num sistema democrático, não podendo destruir a democracia, o que eles fazem? Agem dentro da democracia, claro, né? Mas corrompendo a democracia nos fatos e na fala. Então, tudo isso corrompe a democracia por este motivo. Como a gente vê, só o termo narrativa pode ser usado como forma discursiva também. Há muita disputa entre narrativa e fato. Para o falante do vídeo que a gente viu, o ato golpista não era uma tentativa de golpe. Isso é só uma narrativa feita pelos comunistas que defendem que tiro na cabeça de policial é um problema de desigualdade social. Enfim, é importante falar uma coisa. YouTube é uma companhia estadunidense em que, assim como o Google, se é possível pagar para aparecer como resultado recomendado no topo da página de pesquisa para se conseguir mais acesso e empurrar mais a sua própria narrativa. Voltando para a pesquisa no Google, quando a gente clica aqui em notícias, podemos ver mais alguns exemplos do uso da fórmula. Eu vou usar aqui estritamente notícias políticas e sobre as guerras atuais, para encaixar no que eu quero. A gente tem aqui, descendo um pouco mais, a primeira que eu quis pegar é essa aqui. Imagens geradas por IA movimentam a guerra de narrativas no conflito Israel-Hamas. Seria bem interessante de analisar a posição da Gazeta do Povo com essa notícia. Mas, como podemos ver aqui, precisamos de uma assinatura para acessar a notícia, então não é possível. Indo um pouco mais para baixo, a gente consegue ver aqui uma notícia do site O Liberal, do título Um ano depois, 8 de janeiro é marcado por guerra de narrativas. Nessa notícia, a jornalista Amanda Engelke escreve que o ato, classificado como um ataque à democracia, até hoje é permeado por disputa de narrativas entre oposição e situação. E o evento dessa segunda-feira, organizado pelo governo federal para marcar a data, segundo especialistas, escancara essa disputa. Isso porque, ao longo da última semana, os bastidores da organização do ato simbólico que deve reunir ministros, parlamentares, governadores e outras autoridades e representantes da sociedade civil ganhou destaque quando ventilou-se que integrantes da oposição esvaziariam o evento. Aqui, ela está falando do evento organizado por integrantes do governo para relembrar um ano depois, os atos golpistas do 8 de janeiro e comemorar a democracia. Aqui a gente pode ver que ela considera uma narrativa à oposição do governo, onde ela diz: o deputado federal Joaquim Passarinho, do PL, confirmou ao grupo liberal que existe uma espécie de consenso natural entre os parlamentares de oposição de que, embora a data deva ser lembrada, ela não deve ser tratada ou feita de bandeira política, o que para opositores estaria acontecendo. Para o deputado paraense, a ideia do governo e de aliados em fazer da data um ato pela democracia teria o intuito de ampliar o poder do Estado com prejuízos ao invés de ganhos, principalmente quanto à liberdade de expressão. E a outra narrativa seria: na outra ponta da narrativa, o deputado federal Ayrton Faleiro, do PT, defende a realização do evento. É um ato conjunto dos poderes pela consolidação da democracia no Brasil. Penso que a sociedade brasileira deve irmanar ao judiciário, ao parlamento brasileiro e aos governos federal e estaduais em defesa de um país democrático e justo, afirma, complementando que
8 de janeiro é uma data para nunca ser esquecida por quem defende um Brasil democrático e de livre escolha de seus representantes nos espaços eletivos. A notícia segue dando mais voz a deputados da oposição e às pessoas detidas nos atos que nos leva a acreditar que o jornal também é um canal de notícias à direita no espectro político. O uso da fórmula aqui se aproxima um pouco mais da definição mais simples que demos no começo do vídeo, mas ainda é possível perceber que a expressão é usada para diminuir um ato organizado pelos partidos opostos no espectro político. Seguindo aqui, clicamos na segunda página para continuar pesquisando, e a gente acha aqui uma notícia do jornal GGN, de título Mídia transforma guerra entre Israel e Hamas em disputa narrativas. Essa notícia foi publicada no dia 18 de outubro do ano passado pela jornalista Camila Bezerra. Aqui ela mostra uma fala da pesquisadora Isabela Agostinelli, onde a gente consegue observar uma forma diferente da fórmula discursiva, disputa de narrativas. O significado é o mesmo, mas se muda a forma de escrita barra fala por motivos diversos. A notícia fala sobre o ataque a um hospital na Palestina. E a fala da pesquisadora é: o que eu tenho percebido, principalmente a partir desse ataque, é que a guerra se tornou um tanto midiática, uma disputa de narrativas e uma tendência muito grande de nos encontrarmos com fake news ou com fontes não confiáveis. Isso tem alimentado também o desdobrar dessa guerra. Tem sido muito difícil, inclusive nas últimas horas. Primeiro, o próprio porta-voz do governo Netanyahu tinha dito que as forças de Israel tinham acabado de atacar o hospital que servia de base para o Hamas, no norte da faixa de Gaza, que era a região que eles tinham falado para os palestinos fugirem de lá, seguirem para o sul. A própria ONU e a OMS tinham confirmado que Israel já tinha avisado que iria bombardear aquela região. Lendo a notícia completa, conseguimos observar que a jornalista provavelmente se identifica mais à esquerda do espectro político. E o uso da fórmula se aproxima bem mais da descrição que demos no começo do vídeo. Temos uma narrativa dada por Israel e Estados Unidos que aponta para o autor do disparo sendo o Hamas, e os palestinos apontando para o outro autor, culpando Tel Aviv. Duas narrativas opostas e sem uma resposta definida. Como último exemplo, vamos ver uma notícia publicada no site Tribuna de Minas em 13 de novembro de 2023 por Paulo César Maguela, que tem o título Retorno dos brasileiros de Gaza gera guerra de narrativas entre lulistas e bolsonaristas nas redes sociais. A notícia fala sobre os brasileiros que estavam na faixa de Gaza e foram repatriados pelo Brasil no decorrer da guerra. Aqui, o Paulo César Maguela fala que os brasileiros que desembarcam nesta segunda-feira no Brasil, depois de dias de fila de espera em Gaza, não sabiam que tinham sido mote de uma guerra de narrativas envolvendo o governo e as hostes bolsonaristas. A equipe governista defendeu a ação do presidente Lula, lembrando que ele vem fazendo desde o começo do conflito entre Israel e o Hamas. Por outro lado, a oposição foi às redes afirmando que foi Bolsonaro quem conseguiu a liberação dos brasileiros. E continua: maioria dá ao governo Lula o mérito pelos retornos dos refugiados brasileiros. A equipe da Quest Pesquisa entrou no debate e constatou que os dados apontaram que logo depois que Bolsonaro deu declaração à CNN dizendo ele ser o responsável pela liberação dos refugiados, a discussão foi às redes. De acordo com a pesquisa, de tudo que foi dito entre sábado e domingo, 23% eram favoráveis à narrativa de Bolsonaro e 74% à narrativa do governo Lula. De acordo com o pesquisador Felipe Nunes, Bolsonaro até conseguiu convocar seus soldados digitais para a guerra, mas não conseguiu furar a bolha, pelo menos até aqui, destacou. Aqui não conseguimos definir completamente a qual espectro político o autor se identifica. A notícia é bem curta e é bem direta naquela definição que definimos no começo do vídeo. Ele usa a forma discursiva guerra de narrativas, mostra que existe a narrativa sobre um mesmo fato, onde o fato é: os brasileiros foram repatriados, sendo que um lado diz que foi por causa do presidente Lula e o outro lado diz que foi por causa do ex-presidente Bolsonaro. Como podemos ver depois de todas essas análises, guerra de narrativas nem sempre é usada portando o mesmo sentido, e precisamos colocar essa disputa de sentidos mais em circulação. Minha sugestão é a produção de um vídeo como esse que eu fiz, onde diferentes sentidos da fórmula discursiva guerra de narrativas são mostrados e explicados de forma simples. Sugiro um vídeo de uns 20 minutos com divisões bem marcadas para ser possível fazer cortes desse vídeo maior para publicações em redes verticais como Instagram, por meio de Reels, e TikTok, onde a circulação é maior e mais simples. Dessa forma, conseguimos mostrar melhor como uma expressão pode ser utilizada e ensinamos as pessoas a identificar esses sentidos diferentes. É isso. Obrigado pela atenção e até mais.